Boa noite, Jailson. Boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite, meus caros irmãos, a minha amiga Alda, boa noite. Lígia, Maria das Graças, Lígia, o meu amigo digníssimo Luiz Carlos, Reginalva, sempre presente. É uma alegria ter a nossa amiga Reginalva nessa empreitada do Projeto Divino, né, Reginalda? Eu acredito que essas lives está sendo um bálsamo divino para as nossas almas, não é, Alda? Portanto, meus amigos, minhas amigas, hoje é um capítulo muito especial, o mancebo rico. Ao analisar o capítulo de hoje, eu iniciaria com algumas considerações. Considerações essas de que a história do mancebo rico é a história de cada um de nós nas nossas lutas no mundo de César e buscando, com as moedas de César, a construção no reino de Deus. Será que isso é possível? Aquele célebre diálogo entre o homem luz, o filho do homem e o homem da terra. Então, esse capítulo se encaixa perfeitamente para os nossos dias atuais, para as lutas que nós enfrentamos com as moedas do mundo de César, querendo construir ou edificar o reino de Deus com as moedas de César. Como foi aquele célebre diálogo? O momento era profundo, de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza.
doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. A forma poética que nós estamos nos familiarizando, a narrativa daquele verdadeiro paraíso que era a região da Galileia, da Palestina. O apelo pairava, vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá o tesouro no céu. Vem e segue-me. Essa foi a pergunta-chave de Jesus ao mancebo rico. Certamente, essa é a pergunta que nos nossos dias atuais se encaixam perfeitamente aos irmãos em humanidade, aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, aos protestantes. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terá o tesouro no céu. E segue-me. Será que nós somos capazes? Vejamos bem. Aquela voz penetrava como um punhal afiado, impregnava qual perfume de nardo. Nardo era um perfume muito utilizado naquela época. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Aquele jovem mancebo tinha sede de paz, tinha sede espiritual. E Amélia narra de forma brilhante o aspecto, o clima, como vocês vão ver, a sensação que nós temos que ela nos leva, somos transportados pelo túnel do tempo até os dias daquele célebre diálogo entre Jesus e o mancebo rico. Embora repousasse em leito de madeira preciosas, incrustado de ébano e lápis lazuis, ébano é uma madeira nobre. Se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleo e unigênitos raros, envolvendo em tecidos de linho leve e suaves arcas, estivesse abarrotadas de gemas e ouro. Sabia-se infeliz, sentia-se infeliz, falava-lhe algo que não se consegue facilmente. Esse trecho aqui, banho de óleo, não é? Na sua banheira, me lembra as operações, as cirurgias plásticas, as lipoaspirações, as nossas ditaduras da beleza, não é? As mansões, que de algumas mansões, possuem banheira de hidromassagem dentro do banheiro, que só o banheiro dessas mansões é do tamanho do meu apartamento, uma suíte com 140 metros quadrados, quarto, banheira de hidromassagem e também o closet, porque eu sempre digo que pobre tem guarda-roupa e rico tem closet, não é? Então, ele vivia nessa ostentação. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, vazio o seu coração. Eu estava, Jailson, assistindo essa semana vendas imobiliárias. Muito me interessou. Não custa nada, Dona Maria das Graças, a gente sonhar em ver vendas imobiliárias,
lar em Búzios, em Angra dos Reis, Dona Maria das Graças, eu fiquei fascinado, cada mansão, na beira da praia em Búzios, uma mansão de 15 milhões de reais, uma piscina semiolímpica, à beira da praia, flutuava, na frente dessa grande mansão, 6 apartamentos de suíte, algo que eu fiquei a manhã inteira, passei a manhã inteira assistindo aquelas grandes mansões e sonhando, porque não custa sonhar no mundo de César. Certamente, esse mancebo rico deveria ter uma vivenda que no dinheiro de hoje certamente seria uns 15 milhões de reais, não é? Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhoras e aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não se desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus, ou repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava interrogação harmoniosa, mas não sabia em que. Aposentadoria compulsória. Hoje é o que a gente vê muito, aposentadoria compulsória. Pessoas que tentam enganar o INSS, que pode continuar no mercado de trabalho e inventa determinada situação para se encostar ao governo. Será que isso é justo? Será que isso não vai pesar na contabilidade divina? Eu não me lembro o nome do filme, é um filme que está no Netflix. Me fugiu o nome do filme, mas em português esse filme se chama Um Bom Lugar. Em português é Um Bom Lugar, em inglês eu não estou me lembrando, mas é Um Bom Lugar. É uma série. É um filme muito interessante, Luiz Carlos, caros ouvintes, que vale a pena. O Bom Lugar. Qualquer atitude sua na Terra, se você pegar uma caneta que não lhe pertence, no balcão de um supermercado, você levar uma caneta por engano, isso vai pesar quando você chegar do outro lugar, no outro lado da vida. O bom lugar é você que vai construir as suas ações, as suas atitudes. Se você pegar uma garrafa PET e jogar na avenida, na rua, isso vai pesar quando você chegar no mundo espiritual. O filme, No Bom Lugar, traça o que José Pititinga, em um de seus textos, iria dizer, o tempo de vida que ele teve na Terra, as suas ações, as suas atitudes. Tudo é contabilizado. Esse filme vale a pena, porque é você que vai dar as diretrizes, se você vai para um bom lugar ou para um lugar ruim. E é muito interessante, porque um dos personagens, Jailson, vai dizer assim, ora, eu moro em uma avenida, isso no mundo espiritual. Eu moro em uma avenida que minha casa é simples, muito simples. E ao lado da minha casa tem uma mansão, e essa mansão mora uma mulher bem saudável, um rapaz bem saudável. Por que eles têm mais do que eu? E aí entra as nossas ações, as nossas atitudes. Nem tudo que reluz é ouro, porque o filme O Bom Lugar nos mostra as duas facetas do anjo e do demônio que existe dentro de nós. É exatamente isso que esse texto, o Mancebo Rico, está querendo nos dizer. Nem tudo que reluz na terra são ilusões.
E essas ilusões da terra não comprará os bens espirituais do outro lado da vida, porque são outros parâmetros. E aí ele diz assim: buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou fuga. Ou seja, quantas vezes nós buscamos um esporte como válvula de escape? No caso do mancebo rico, ele iria ter um campeonato de corridas de carruagens em um dos coliseus romanos daquela época, da cidade de Cesareia, que era uma cidade de grande expressão na Israel daquela época. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz enunciada por aquele homem ecoavam como cascata em desalinho nos abismos do espírito. O mancebo rico ouvia aquela voz meiga de Jesus tocando o coração do mancebo rico, que era um diálogo entre a luz do mundo e o homem litígio na terra. Interiormente, gritava, dizia o mancebo rico: irei contigo, Senhor, mas hesitava, sim, e a hora não comportava dubiedade. É o que nós vivemos hoje. Interiormente dizemos: irei seguir os seus passos, Senhor, mas nós hesitamos. Eu quero seguir as suas pegadas, Rabi, mas a hora não comportava dúvidas, os nossos vacilos. A nossa fidelidade a Deus não pode ter vacilo, não pode ter dubiedade. E muitas das vezes nos posicionamos dessa forma. Não é isso, minha amiga Alda? Às vezes a gente vacila e dizemos assim, Alda: eu acho que eu sou espírita, Alda. Mas Alda tem que dizer: eu sou espírita. Não pode ter dúvidas, Luiz Carlos. Eu sou espírita, eu acho que eu sou espírita. Aí você está na sua dubiedade, e foi exatamente isso que o mancebo rico estava passando, não é? Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, dida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele, no alpendre, como sinais. Minha amiga Reginalva, eu tenho certeza que Amélia Rodrigues estava lá nesse cenário. Era um jardim, era uma alameda, que lembra aquela flor que dá muito aqui na Bahia, não é? Aquela flor que tem uns espinhos, que tem umas flores vermelhas, que ela solta quando você toca nela. E Amélia, vai descrevendo a paisagem, o cenário aonde ocorria aquele diálogo entre Jesus e o jovem mancebo rico. De onde o conhecia? Perguntou o mancebo rico. Indagava a medo, procurando recordar-se com indivisível esforço mental. Tudo aquela hora era importante, mas, do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse amigo, um celeste amigo. Todos que via Jesus tinham a sensação que já tinha o conhecido. Significa que ele, como irmão maior, governador espiritual da terra, o nosso mentor espiritual da terra, de todos nós temos esse sentimento de que ele é o Filho do Homem, o Cristo, o que nos conduz, o que nos orienta. Portanto, temos essa ideia inata do Cristo no nosso inconsciente profundo. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele,
sentiu-se desnudado, o coração em descontrole, sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Imagine, Dona Maria das Graças, você diante de Jesus. Quais seriam os seus sentimentos, Dona Maria das Graças? Reginalva, os caros ouvintes do YouTube, o Canteiro de Fraternidade, como é que Luiz Carlos iria reagir? Eu diria que a gente ajoelharia-se e derramaria lágrimas, porque o poder do amor é tão poderoso, Luiz Carlos, que a gente começa a chorar, não de choro de tristeza, mas nós somos envolvidos por um halo de amor tão poderoso que a gente derrama lágrimas, que não é lágrimas do corpo, mas são as lágrimas da alma que cintila quando nós choramos. Nesse ardor é a compaixão que toca a nossa alma e nós derramamos as lágrimas que vêm do interior da nossa alma espiritual, Jair. Então, percebeu que o estranho sorriu como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidas. Seus lábios se afiguraram selados e frio, impertinente, gelava-lhe as mãos do mancebo rico. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. A aura do Cristo, o diálogo do Cristo imobilizava aquele jovem mancebo. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loendros em flor. Eu tenho certeza, meu amigo Jailson, quando Hermínio de Miranda escreveu O Espírito e o Tempo, e que ele fala dos arquivos acásicos, nós entramos no psiquismo, no campo psíquico da egrégora espiritual do planeta Terra, e você capta imagens daquela época. Aquela cena que ela narra aqui ficou registrada. Todas as nossas cenas do planeta Terra é fotografado e colocado em um HD mental, o HD mental do próprio planeta Terra. Todas as ações. Hoje, aqui em Dias d'Ávila, eu saí na avenida de bicicleta para ir em uma loja. Era próximo do horário do almoço. Eu transitava com a bicicleta, descendo uma meia ladeira. Eu não tinha almoçado ainda. Mas aquela brisa que batia no momento que eu estava pedalando, eu senti o cheiro, o aroma de um almoço, de alguém cozinhando, de carne assada. Quando eu senti aquele cheiro de carne assada, eu fui transportado quando a minha avó, no interior, na cidade de Mundo Novo, cozinhava e assava carne assada, quando eu tinha 10 anos de idade. Aquele cheiro me transportou à minha infância. Então, isso fica no nosso registro, na nossa mediunidade olfativa, no nosso campo olfativo. Então, quando você desencarna, essas sensações olfativas continuará e ela dará vida. Certamente é isso que Amélia
acessou esses arquivos do plano espiritual. Seus lábios se afiguraram selados e frio, impertinente, gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateava nuvens soltas, não é? Permite-me, primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava. Competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar, disse Jesus. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Ou seja, não podemos esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito, para James, para Alda, para Reginalva, para todos nós. Não podemos esperar. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram aos partos, comprei uma fortuna das parelhas. Parelhas são as bigornas, ou melhor, são as carruagens, de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Então Jesus pergunta a ele: renuncia a todos esses jogos e segue-me. O que aconteceu no ano passado, meus amigos, com as Olimpíadas, que seria no ano passado, e teve muita gente que queria que as Olimpíadas continuassem. As Olimpíadas de 2021, que foi transferido para esse ano, o governo japonês não queria, não. Mas muitos não. Vamos para os Jogos das Ilusões, que é a ditadura da beleza, do masculino, do feminino, vence os atletas de Poseidon, de Hércules, vivendo a ditadura da estética, da beleza do corpo, do super-homem, o super-homem das ilusões, do faz de conta. E aí nós não renunciamos. E o que poderá acontecer depois de uma Olimpíada? Provavelmente haverá um aumento da onda da pandemia Covid-19, que pode se espalhar pelo mundo inteiro. Renuncie, segue-me. Não realize as Olimpíadas, dê um tempo. É o tempo de revermos. Em vez da realização das Olimpíadas, vamos realizar outro tipo de Olimpíadas, que não precisa de academias, as Olimpíadas da mente, da alma. Mas não. O mundo de César é cheio de ilusões. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava perturbado. Ignorada a sofreguidão, o aniquilava. E aí, Amélia Rodrigues define, Jailson, de forma primorosa, meu amigo, a horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. Eu vou repetir, meu amigo Jailson. A horizontalidade, olha, a horizontalidade das nossas aflições humanas que nós estamos atravessando da Covid-19, contemplava a verticalidade da sublimação divina, o cotidiano deparava infinito, o vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. É exatamente isso que está acontecendo com a humanidade. O luto coletivo da humanidade.
A visão que nós temos da pandemia é uma visão de horizontalidade, que são as nossas aflições humanas. Mas no momento em que nós sairmos da horizontalidade dos problemas humanos para a verticalidade, que é a contemplação do divino, do eu interior, da ampliação do superconsciente, entenderemos o nosso cotidiano, teremos uma compreensão das aflições humanas que se abatem sobre a humanidade. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado, o mancebo rico, não é? Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente, mas dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Meus amigos, eu não estou te pedindo pérolas, eu não estou te pedindo dinheiro, ouro, títulos, eu estou te pedindo a tua própria vida. Dê a você mesmo como o maior tesouro para o gasofilácio da vida terrestre, são as suas virtudes. Mas o mancebo rico, que pesado tributo, pensou. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com os seus laures e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afevorava, poder que no momento se destituía de qualquer valor. Os bens poderia ofertá-los, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as horas de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Eu me lembro, eu peço licença a vocês, para um relato muito, muito cômico da minha parte. Me permita, meu amigo Jailson, a todos vocês. Desde a época das discotecas, eu ouvia muito Dana Summer. Ela era a rainha das discotecas nos anos 70. Me parece que os companheiros que estão aqui lembram de Dana Summer. Certamente vocês devem estar perguntando, mas, Janos, o que a rainha das discotecas tem a ver com o capítulo do mancebo rico? Eu sempre fui, Alda, amante das músicas de discoteca do tempo de Dana Summer. Quando Dana Summer tocava, a minha alma aflorava, porque eu me identificava, meu amigo Luiz Carlos, Dona Reginalva, Dona Maria das Graças tem cara que dançou muito nas discotecas com Dana Summer. Então, eu me lembro que um certo dia eu iria encerrar a Semana Espírita na cidade de Paulo Afonso. O encerramento seria sábado à noite. Não me lembro em que época foi, mas isso tem mais de uns 15 anos. Mas, quando eu tomei conhecimento de que Dana Summer estaria no Brasil, única apresentação no Brasil. Essa única apresentação seria na Concha Acústica, em Salvador. Quando eu vi o cartaz de divulgação, eu não pensei duas vezes. Corri para comprar o bilhete. Não quis nem saber o preço que eu iria pagar.
para assistir o show de Dana Summer, que eu não perdia por dinheiro nenhum. Fui arvorado, saí da empresa e fui comprar o ingresso para assistir o show de Dana Summer, porque era a minha diva. Para minha surpresa, minhas amigas, quando eu peguei a minha agenda para conferir as próximas palestras da semana, estava lá, encerramento da Semana Espírita em Paulo Afonso, exatamente no sábado à noite, que teria o show de Dona Same, a minha diva, Dona Maria das Graças, Reginalva. E aí eu disse, e agora, o que é que eu faço? Servir a Deus ou a Mamon? Mamon é o mundo das ilusões. Mamon é as divas das discotecas. Ou servir a Deus, que era levar a palavra da doutrina consoladora. Mas eu já tinha comprado o ingresso. Eu perdi o ingresso. Peguei meu ônibus, viajei 7 horas e meia de viagem dentro do ônibus, pensando no tema e pensando em Dona Same. Portanto, foi exatamente isso que este mancebo rico, no momento que ele foi convidado, ele preferiu seguir o mundo das ilusões. Alda, isso não aconteceu uma vez não, viu, Alda? Aconteceu várias vezes, de eventos. Como eu gosto de pedalar, quantas vezes iria ter eventos de ciclismo, passeios de ciclismo, em períodos de encerramentos de palestras e semanas espíritas, e eu dizia aos colegas, eu não posso ir pedalar porque hoje eu tenho compromisso. Esse é o preço que você paga, a renúncia, segue-me, seguir as pegadas do Cristo, são para poucos. Significa renúncia total. Então, sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Sofria naqueles minutos a sombra dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, reacendendo aromas. O rabi em silêncio aguardava, e ele, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, num átimo diminuto, lembrou-se que os amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana estreante. Me permita uma observação. Abra os microfones. Vocês gostam de ouvir já assistiram o show de Roberto Carlos? Hã? Já. Já, todo mundo. Luiz Carlos? Não. Reginalva, Alda e Maria das Graças. O show de Roberto Carlos. Se o show de Roberto Carlos fosse exatamente no dia que vocês teriam compromisso na Casa Espírita, o que você faria? Eu vou até beber água. E eu vou fechar o microfone. Não. Eu iria para a Casa Espírita. E você, Reginalva? Está fechado, Reginalva, o microfone. Eu acredito que sim, né? Iria para a Casa Espírita, porque esse mundo terreno, ele está perdendo um pouco, não é? Assim, na minha vida atual, a importância, estou dando mais importância ao meu lado espiritual do que a vida mundana presentemente. Então, com certeza. Pois é, mas tem gente que não iria para o compromisso espírita, iria assistir o show de Roberto Carlos. Deve ter por exemplo, como Reginalda falou, neste momento de vida,
eu iria para a casa espírita. Mas em outros momentos eu iria com certeza para Roberto Carlos, pensando que seria uma oportunidade única, né? E que a casa espírita estaria ali me esperando, mas neste momento atual já passou a fase. Sim, mas você seria a palestrante, Alda. Ah, não, aí eu iria para a casa espírita. Aí, porque a responsabilidade fala mais alto. Alda, no dia do show de Roberto Carlos, você iria coordenar a palestra de Jailson. Pois é, eu iria para a casa espírita se eu assumir o compromisso. Bom saber que é nossa amiga e faz palestra. Bom saber. Vamos fazer um convite. Ótimo, Reginalva. Vocês são ótimas. Então, Reginalva, olha a resposta. Não posso seguir-te agora. Perdoe-me se me amas. E saiu quase a correr. Perdoe-me, mas eu não posso seguir agora. O Senhor vai me perdoar se o Senhor me ama. Essa foi o questionamento do mancebo rico. Soprava os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo búlico das estrelas que cintilavam no firmamento. A terra estoava sobre a gramínea orvalhada. O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento quando ele vê esse tipo de atitude. Era assim sempre que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. Ou seja, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus para participar do banquete de luz. A expressão de mansuetude, perdão, que lhe brilhava nos olhos, mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: olha o que Jesus ficou triste pelo comportamento, ou melhor, pela decisão do mancebo rico. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Como é difícil aqueles que têm riquezas entrar no reino de Deus. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Situada ao norte da planície de Saron, a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com imponente templo, onde se levantava descomunal estátua do imperador. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima, onde atracavam embarcação de toda parte no Mediterrâneo. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardecentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Eu imagino que a cidade de Cesareia, eu não sei se vocês já conheceram o Campos do Jordão, Olambra, Campos do Jordão, Gramado, eram cidades semelhantes a elas, muito florida, o ar puro, porque naquela época não tinha poluição, era uma beleza incontestável. A floração, o terreno era muito mais fértil. Essa região, hoje, a maioria dessas regiões é áridas, ressequidas, por conta das mudanças climáticas que o planeta passou nesses últimos 2000 anos. Pelo seu clima agradável, tornaram-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia, a maresia da orla marítima do mar da Galileia.
As anêmonas escarlates, o lírios do vale, o narciso branco ou rosa de Sharon misturavam-se na planície. Era muito belo. Eu conheci Olambra, em São Paulo, a cidade das flores. É linda. Você entra, você sente uma psicosfera completamente diferente, porque as flores, a mãe natureza, passa essa característica energética, o psiquismo energético das plantas modifica o padrão, a egrégora da psicosfera de uma cidade. Então, imagine a Cesareia daquela época. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas, abre as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchiam os intervalos de som e de cor. Aqui, no caso, os gladiadores apenas simulavam brigas. Eles não chegavam às vias, de fato, de se matar. As quadríguas, ou o que a gente chama hoje de carruagens, estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, adquiridos aos partos oriundos da Dalmácia, de Tiró, Sidom e da Arábia, empinam lustosas ao sinal e disparam sobre estrondosa ovação. Chicotes vibravam no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz, na pulsação da tarde ardente e empoeirada em Cesareia. Era uma tarde em Cesareia e tudo estava para acontecer. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estereotora, enquanto escravos precípites arrastam-se da pista, fogem mentalmente à cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos parece vê-lo, silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue. Ele dá a impressão de sorrir. Portanto, faz nos pensar que nós, na qualidade de mancebo rico, o que nós estamos fazendo com as nossas indecisões. Portanto, eu abro aqui para discussão desse texto. E quando eu li o trecho que fala de Tiró, da cidade de Tiró, eu me lembrei, eu sei que o que eu vou falar não tem nada a ver com o texto, mas eu me lembrei da mulher de roxo. Lembra da mulher de roxo? Que vivia na Rua Chile, na porta da loja Sloper. Eu tive a oportunidade de ver a mulher de roxo quando era jovem.
Muitos anos depois, ela desencarnou, nos anos 90, se eu não me engano. Muitos anos depois, eu adquiri uma obra mediúnica, cujo título da obra se chama O Carrasco de Tiró. E esse livro mediúnico fala que a mulher de roxo viveu, naquela época, na cidade de Tiró. Portanto, está aí o banquete do mancebo rico para as nossas análises e considerações. Jailson? James e amigos que estão aqui, James estava a falar e eu estava aqui a buscar algumas informações outras informações, né, a respeito desse mancebo rico, o jovem rico. Eu tinha dito para James aqui nos bastidores que tem algo interessante no Boa Nova, mas não é no Boa Nova. Eu pesquisei aqui, não é Boa Nova que tem mais informações sobre ele. É do mesmo autor, né, de Humberto de Campos. Porém, aqui, nesta obra, ele intitula-se Irmão X. Né? É a obra Contos desta e de Outra Vida, que ele relata para a gente um momento em que Pedro compartilha informações a respeito desse jovem rico. Deixa eu pegar aqui só a página certinha, que eu estou olhando aqui já pela internet, gente. Quando ele traz essa informação sobre o mancebo rico, né? Pedro está relatando, porque existia na intenção desse mancebo rico, na história aqui da obra, no capítulo 34, que tem título O Mancebo Rico, que ele tinha intenção de encontrar Jesus porque ele também guardava ou ansiava unir as tribos em uma única religião, em uma doutrina filosófica. Ele percebia que havia crises, conflitos religiosos. Né? Naquela época já tinha conflitos. Hoje não é diferente, né? Religiosos, né? Mas aí ele tinha a intenção de unir as tribos em torno de uma filosofia, de uma mensagem que seria Jesus. Ele aqui que o nome desse mancebo é Efraim. Efraim. E aí, ele não era tão jovem assim, né? Pra gente, ele é jovem, mas que Efraim aos 40 anos de idade. Ele tinha 40 anos de idade. Detalhes trazendo assim, informações, né? Relatos, né? E ele tinha, de fato, um anseio de encontrar Jesus para, de alguma forma, através da mensagem do Mestre, unir as tribos de Israel. Mas, no entanto, como o nosso querido James trouxe aí de forma brilhante, ele optou pelos bens temporais, né? Pelo reconhecimento, né? Que ele pensando era vencer aquela corrida de bigas, né? Que tinha a famosa corrida de bigas lá. Ele tinha essa intenção. Então ele não aceitou o convite do Mestre. Mas algo que me chama a atenção também, James, e amigas e amigos também, é aquela frase que Jesus, a meta traz para a gente que Jesus ficou como que é triste por o mancebo não aceitar esse convite, né? Aí eu estava me recordando também de uma passagem que é narrada, não sei se tem traído São Humberto de Campos, ou melhor, traído a mediunidade de Chico, né? Fazendo esse relato de Humberto de Campos, de Eurípides Barçanufo, que viu Jesus chorar. Ele sonhou, né? Foi em desdobramento, foi conduzido, levado até... Imagine a elevação de Eurípides Barçanufo, né? Para ser conduzido a vivenciar aquele momento com o Cristo lá. Ele diz que o Cristo chorava, né? Eu busquei aqui também esse relato, e ele questiona para o Cristo, né? Vou trazer rapidamente a mensagem, né? Ele questiona ao Cristo por que estava a chorar, né? Senhor, por que choras? O interpelado nada respondeu. Jesus nada respondeu. Desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, ele perguntou outra vez: acaso choras pelos descrentes do mundo, Senhor? O mestre olhou demoradamente e depois respondeu com sua voz compassiva e doce: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam.
Olha que coisa, que responsabilidade de todos nós. Jesus chorava naquele momento por conta não daqueles que desconhecem a mensagem e tal, mas por conta de todos nós que conhecemos e talvez não praticamos ainda na integridade como deveria, né? E nesse momento de pandemia, distanciamento social, eu me pergunto, estamos fazendo realmente tudo o que devíamos fazer, que o Evangelho nos convoca a fazer? Estamos fazendo tudo bem que poderíamos fazer? Talvez sim, né? Só que cada um responde por si, né? É uma reflexão muito particular e cada um reflete e aí busca ver. Talvez nesse momento o mestre nos convidando, assim como convidou o mancebo, vem, segue-me. Espíritas, religiosos, vem, segue-me. Esse é o momento. E aí? É uma pergunta que vale a pena se refletir. Pois esse é um textozinho de Eurípides, né, que está aqui, eu abri também, procurei na internet, encontrei aqui na redação de Momento Espírita, com base no capítulo 27 do livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É de 2013, essa edição aqui, que foi tirada esse trecho. São curiosidades que eu trouxe aqui para a gente refletir também, né? E que ilustra ainda mais as informações trazidas por nossa querida Amélia. O mancebo rico chamava-se Efraim. E aí eu convido a beber na fonte, lá essa obra que eu citei aqui agora para vocês, que é Contos deste de Outra Vida, no capítulo, que é a página dessa obra. Eu vou até compartilhar com vocês. É uma obra que já é de conta do tempo, né? Já é de uso aberto, né? Por isso que o nome certo eu esqueci agora. Então eu vou compartilhar essa obra lá no grupo Primícias do Reino, tem PDF. Joyce. Essa colocação de Amélia Rodrigues, né, que ela analisa, que interiormente o mancebo gritava: irei contigo, senhor, mas hesitava sim, e a hora não comportava dubiedade. Interiormente, ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir as pegadas do Cristo. E no mundo íntimo dele, ele estava em dúvidas se ia ou não. Isso já era um caminho. Só que Jesus, em resposta a essa dúvida dele, não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Era para, diante da sua dúvida, você ter que tomar uma decisão agora. Você não pode deixar para amanhã algo que você pode decidir agora e que vai ser decisivo para a sua vida e que mudaria o destino. Eu não me lembro qual é a referência, se foi Miramês, através do médium João Nunes Maia, no livro Francisco de Assis, mas, se eu não me engano, o mancebo rico, ele vai aparecer em um dos personagens do tempo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, vocês sabem que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, e que Clara de Assis é a reencarnação de Joana de Cusa. Eles foram contemporâneos. E alguns dos monges, alguns que viveu com Jesus naquela época, alguns personagens que se tornaram franciscanos no tempo de Francisco de Assis, viveram no tempo de Jesus. Se eu não me engano, o mancebo rico seria mais tarde um daqueles franciscanos que iria seguir nas pegadas do Cristo através de Francisco de Assis. Então, eu não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Então, era o momento dele tomar decisão. Como ele resolveu seguir o seu livre-arbítrio, ele tomou uma decisão dolorosa. Se ele tivesse aceitado seguir Jesus, a história da vida dele certamente seria diferente.
Amélia Rodrigues não estaria aqui nos apresentando esse texto e a gente não estaria aqui comentando. O fechamento do drama, a história seria outra, não é? Então, quando ele diz assim, e que eu achei muito profundo, Jailson, a Amélia diz assim que a nossa horizontalidade das aflições humanas tem contemplada a verticalidade da sublimação divina, ou seja, a nossa visão pequenina, a nossa visão do mundo material, diante da visão espiritual, que nós estamos presos aos problemas das vidas vazias, dos conflitos existenciais, não é? Do cotidiano, dos nossos dramas humanos, dos sofrimentos humanos, isso está tudo na horizontalidade de problemas humanos. Mas quando Amélia diz que o que Jesus estava mostrando ao mancebo rico, que a visão dele era uma visão de horizontalidade e não de verticalidade, seria diferente, porque André Luiz mostra isso na sua obra. Allan Kardec mostra no bojo, na estrutura do pensamento kardeciano, o Consolador Prometido, o Espiritismo, é a ampliação de você sair dessa visão da horizontalidade para a verticalidade. Ou seja, a revelação, o advento da terceira revelação, o Consolador Prometido é uma proposta de você ampliar a verticalidade da sua percepção espiritual. Percebeu? É a bússola de orientação que lhe tira dessa horizontalidade das aflições humanas para a verticalidade. Foi exatamente isso, por isso, ou melhor, que André Luiz iria afirmar: os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade, Luiz Carlos? Porque diante do conhecimento transcendental da vida, você foge, você sai de uma visão horizontal para uma visão de superconsciente, de verticalidade. Perceberam? Então, essa proposta desse capítulo é belíssimo e profundo. Tem uma análise psicológica da luta do monstro e do médico que existe dentro de nós. É a luta de Dr. Jack, o monstro e o médico que existe dentro de nós. O lado sombra e o lado luz que existe dentro de nós. O nosso eu interior, o nosso ser instintivo, o monstro primitivo que ainda paira dormente há 300 milhões de anos, que ele veio sendo construído, que é o cérebro reptiliano, o cérebro instintivo nosso. Se a gente sofrer, ou melhor, uma mãe vendo o filho em perigo, a mãe dá a própria vida. Quando aquela mãe lutou com aquele leopardo para salvar o filho, ela não pensou duas vezes em dar a própria vida. O instinto materno de mãe foi lá, lutou bravamente com aquele leopardo, salvou a filha do filho, a vida do filho, mas perdeu a vida. Ali era um ato instintivo, o ato do instinto do ser reptiliano que ainda existe em nós, com o ser amoroso da mãe. São instintos. Então, chegaremos um período, o que a Amélia diz aqui, as aflições humanas são os problemas de espíritos ainda que estão na linha dos sofrimentos humanos, que ainda não evoluiu para uma percepção da sua verticalidade, que é a sublimação do eu interior, do divino que existe em nós. O primeiro andar, o cérebro é o reptiliano. O segundo andar, que André Luiz vai falar, o segundo andar, que é a consciência atual. E o terceiro andar, e que a gente está tentando chegar lá, que é o superconsciente,
A gente, de vez em quando, transita lá no térreo, que é a parte instintiva do cérebro reptiliano. Transitamos na atual consciência, são as emoções, os sentimentos, o que aprendemos. E, de vez em quando, a gente tenta chegar no apartamento de cima, que ainda está vazio. A gente não consegue ficar muito tempo no terceiro andar do superconsciente, porque a gente oscila entre o térreo e o primeiro andar da nossa própria consciência. Então, quando ela diz que a horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina, ou seja, os seres que já alcançaram o ápice da verticalidade da sublimação divina contempla os homens, que somos nós, ainda na visão da horizontalidade dos problemas humanos. É para a gente pensar, não é? Eu passo a palavra ao nosso amigo Jailson para as considerações finais, meu amigo. E a gente teve alguma pergunta aqui no chat, gente? Aparentemente não, né? Não fizeram perguntas. Nós até botamos aqui um banner. Envie sua pergunta no chat, quem quiser fazer pergunta, mas parece que não, né? A pessoa não fez uma pergunta alguma. Nesse momento temos 13 pessoas aqui no chat. Gratidão pela participação de vocês, amadas e amados. Então, vamos finalizar. Só um momentinho, deixa eu tirar aqui esse banner. Não quer sair, vai ficar tão... Pronto, saiu o banner. Certo, vamos finalizar. Estamos ali já com 1 hora e 7 minutos de live. Né? Não passou tanto assim. Né? Passou tão rápido que foi gostoso, muito rápido. E, de fato, o que James teve sua colocação brilhante, James, de até a forma, no finalzinho, né, como a Amélia traz para a gente a beleza do relato de Amélia, e ela traz que o Efraim, né, esse mancebo rico, ele, ao desencarnar, ao tombar, né, naquela carruagem, ele veio ao mental dele, né, lembrando o convite do mestre, e ela narra aqui que 2 braços o envolveram, braços veludosos, transparentes, o envolveram, conduzindo ele, né, conduzindo ele ao plano espiritual, né. Então mostra isso também, que ele tinha uma certa elevação espiritual. Para conquistar algo assim, uma atenção dessa, ser recolhido dessa forma, porque ele tinha méritos para isso. Possivelmente um daqueles, James, que você relatou em aulas anteriores, né, e foram enviados para semear, para contribuir para a transformação, até para que o ambiente estivesse preparado para que o mestre chegasse, né, o contemporâneo do mestre ali, né, do jeito dele, da forma dele, ajudar também na evolução. Mas, pois bem. Então, vamos finalizar. Alguém gostaria de fazer a prece? Ou se voluntaria? Uma das amadas e amados estão aqui no Google Meet. Nossa querida Alda Oliveira, podia formular para a gente? Senhora Lígia, pode ser? Está com áudio? Tem que acertar só o microfone. Está me ouvindo? Estamos sim. Fique à vontade, amada. Inteligência Suprema, Pai amado, agradecemos a oportunidade de poder, nesse momento, se beber da sabedoria de nosso companheiro James, dos nossos companheiros assistidos, e que possamos, Senhor, colocar em prática esse conhecimento com humildade, alegria e presteza. Só temos a agradecer, Senhor, e queremos cada vez mais nos envolver desses ensinamentos para que possamos
entender o nosso dia a dia, trazendo para o nosso cotidiano, e que esse momento de prática, que os benefícios causados se espalhem por toda a humanidade, todas as pessoas que se encontram em conflito, todas as pessoas necessitadas, angustiadas, pessoas que se encontram em hospitais, que sejam beneficiados pelos benefícios desse momento. Agradecemos, Senhor, agradecemos a oportunidade de Jamie, de todos aqui presentes. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita paz, Lídia. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Na próxima semana teremos o capítulo 6, Semente de Luz e Vida. Eu gostaria que vocês nos dessem um retorno, como o Jailson já tinha solicitado anteriormente, aí no grupo do Zap, se a dinâmica do nosso trabalho está de acordo, atendendo às necessidades, até para que a gente possa melhorar mais as nossas comunicações, a pedagogia, a metodologia de estudo, enfim. A gente gostaria de ter um retorno de vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana.